Oi, tudo bem? Aqui é Juliano Filho mais uma vez para postar outro áudiozinho no nosso canal, né? Eu pretendo continuar postando esses áudios por um período indeterminado. Vamos fazer esse teste até porque é mais prático, né? Em função da qualidade de vídeo e tudo mais que seria necessário ter. E dessa vez eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de teologia e prática, né? Teologia e vivência na pele. Até onde cada uma dessas coisas é necessária. E falando sobre teologia e prática, é uma coisa que entra muito em questão, é a questão da incorporação, né? E para falar em incorporação, por exemplo, a gente pode entrar no contexto muito antigo, né? O contexto africano, que contém lá os seus orixás e tudo mais. O que seria analisar então isso, teoricamente, e sentir na pele? E qual é o peso de cada uma das duas coisas, né? Porque quando nós vamos analisar segundo o contexto teológico e antropológico da questão, nós nos deparamos com o fato de que toda a informação que chega até nós hoje é contaminada, né? Ela é contaminada porque foi tirado vários tipos de depoimento e cada narrativa tem uma perspectiva e de repente tem uma concepção do que ela presenciou, do que ela viu, do que ela sentiu. Quem colheu essas informações passou para um papel. Geralmente essas pessoas acabam contaminando a escrita com algum ponto de vista também que essa pessoa venha a ter e tudo mais. Então o que acontece? Aí é onde a prática entra em questão, é onde a prática pode nos ajudar bastante. Porque nesse momento eu tenho o fato da assimilação simpática, né? Ou o tradicional incorporar a energia de uma determinada entidade, de um determinado orixá, por exemplo, né? O que é isso? Será que é como uma pessoa assimilar a áurea, né? A possibilidade é infinita. Você pode assimilar energias que ficaram presas em ambientes por campos mais densos, que recolheram energias sutis. Você pode assimilar a energia de uma planta, você pode assimilar uma consciência extrafísica e você pode assimilar um orixá, por exemplo, né? Que segundo tudo que a gente percebe e vivência de muitos médios, por exemplo, é distinto do contexto de uma simples entidade, porque na verdade é um princípio cósmico, né? E aí essa é a questão da importância, né, de você analisar teologicamente. É um peso muito importante você ter o conhecimento. Eu acho que o conhecimento é muito importante até porque quem tem mais teoria no assunto, né, independente de que aquilo tenha veracidade, porque na verdade as pessoas querem informação, né? E às vezes quem tem mais informação muitas vezes é o cara que tem informação equivocada, a informação errônea, né? E aí você às vezes pode sair de uma situação que você está vivenciando algo maravilhoso e se enclausurar em uma outra situação, em um contexto fechado, de uma visão de mundo limitada, simplesmente porque aquilo foi apresentado com mais beleza, né? Então o contexto da informação é importante, mas o conceito de vivenciar na pele também é muito importante, até porque é o mesmo da questão daquela frase que nos diz que as pessoas podem esquecer o que nós falamos, podem esquecer o que nós fizemos, mas jamais esquecerão de como nós fizemos sentir. E outra coisa é que quando nós analisamos teoricamente ou teologicamente ou antropologicamente uma questão, a gente se depara com o fato de que muitas vezes em um mesmo período histórico, né, você encontra documentos diferentes, né? Pessoas que viram isso de pontos de vista diferentes. Então não tem como eu falar, por exemplo, esse ponto de vista está certo porque documentadamente falando, essa informação é mais antiga que a outra. Não, são questões às vezes de um mesmo período onde a gente encontra divergências. Então aí é outro motivo pelo qual vivenciar a questão na pele do que está sendo dito lá, né? Vivenciar essa questão na pele acaba sendo muito importante. E associar todas essas coisas na prática é experienciar como se fosse um verdadeiro laboratório, né? Você vai analisar a questão, você vai sintetizar ela. E tudo na vida depende de uma certa síntese, de uma análise, né? O planeta Terra é um verdadeiro laboratório, né? A cozinha da sua casa é um laboratório onde você sintetiza muita coisa. O banho é onde você mistura diversos tipos de produtos para higiene, né? E o ser humano em si, né? As relações interpessoais é um verdadeiro laboratório, porque você tem que saber como você trata um e como você trata o outro, e o temperamento e a personalidade de cada pessoa está em questão também. Agora, porque eu me prendo muito ao conceito de que você tem que dar uma importância muito grande para o vivenciar da pele,
né, em detrimento muitas vezes do que as pessoas ensinam, né? Você não pode se ter ao fato de que porque uma determinada pessoa ensinou aquilo está certo. Tudo deve ser questionado e experienciado pela própria pessoa. Os antigos já diziam que a letra mata, ou seja, a letra representa aquilo que é estagnado, que já foi escrito e não vai mudar, entendeu? É o que foi documentado. Ela sempre representa as coisas que estão rígidas em estado estático, né? Então é isso que muitas vezes mata. Conceitos da ciência, por exemplo, que foram ditos como verdade e acabam dificultando a própria ciência, porque os físicos têm que se submeter àquilo que muitas vezes ainda está ultrapassado, mas ainda não se conseguiu força para derrubar aquele conceito, aquele dogma científico antigo, etc. e tal. Então, o que acontece? Se você entrasse 600 anos atrás em uma cidade africana, ali tinha muitas cidades e é um povo muito devoto, né? Tem a sua cultura religiosa e tudo mais. Então, em muitas dessas cidades tinha muitas imagens de escultura, né? Com seus deuses e tudo. E tinha cidade que se você entrasse ali, por exemplo, você ia ver a representação, uma representação enorme de um pênis ereto, viril e no ponto máximo de ereção. O que acontece? A igreja chegou nesses lugares há 500, 600 anos atrás e analisou filosoficamente essa questão, analisou segundo a sua visão de mundo. Que ela fez? Ela matou muitos africanos, trouxe outros para trabalhar, né, e tratou como bestas feras e tudo mais. E aí é onde está o X da questão. E para a visão de mundo deles? Porque por mais que a gente tente entrar psicologicamente naquela época, né, e entender como visualizavam, como viam a questão, é muito difícil. Agora imagina você, por exemplo, se uma determinada pessoa incorpora em um pretinho velho, e aquele camarada está dando os seus ensinamentos e está dizendo assim, olha, naquela época eu estava amarrado no tronco, apanhando com um chicote, e a minha esposa estava apanhando junto com meus filhos também ao meu lado ali. Você vai ver esses ensinamentos, essa experiência de vida e vai tentar sintetizar na pele a dificuldade, a tristeza, o conflito que essa pessoa viveu naquele período. Mas quem viveu aquilo foi ele, entende? Em essência, quem realmente entende o que está sendo passado é quem está passando. Agora, se esse mesmo pretinho velho fundisse, através da assimilação simpática, fundisse com você mental a mental e entrasse numa regressão de memória para aquele período, arrastando você com o mental fundido, né? E quando chegasse ali, então você ia vivenciar na pele, como se a família dele fosse a sua família. Você ia sentir na pele as chicotadas, né, por essa regressão de memória. Você ia ver à sua volta a sua esposa e os seus filhos pequenos apanhando. Então a essência da coisa está aí, sabe? Do vivenciar na pele, do não se prender apenas à teoria. Então isso é sentir na pele, é além do contexto filosófico, além do contexto teológico, além do contexto antropológico, e isso aí realmente é sintetizar, né, o X da questão. Então não devemos ficar estagnados sem entender a teoria, a teologia da coisa, devemos nos aprofundar, mas não devemos nos ter somente aí, porque nada supera você realmente vivenciar a questão. Então esse é um assunto que eu deixo aí para a gente refletir um pouco. Quem desejar postar alguma coisa nos comentários ou fazer alguma pergunta, ou algum questionamento através do e-mail julianomoura31@hotmail.com, fica à vontade. E um abraço para todo mundo.